E aí, pessoal, beleza? Então, tenho aqui em mãos hoje o CCA-CRA. Pois bem, é um fone de $15, né? Um fone que custa aí em torno de 66, R$ 70, né? E assim, pela construção dele, dá pra ver assim que é um fone É um fone assim bem feito, sabe? Essa parte aqui do logotipo é em metal. Não sei que tipo, né? Mas eu só sei que é o acabamento em metal, sabe? Não sei qual seria o material, né? E aí, ó, aqui tem a escrita CCA-CRA. Aí fala aqui que é acústicas de nova geração. Será? E aí, quando você tira o fone da caixa, ele já vem com essas ponteiras, que é a ponteira média aí, que pra mim funcionou muito bem, né? Ele tem esse corpo translúcido, né? Dá pra você ver aqui, ó. Pera aí, foca direito. Dá pra você ver aqui o driver, que é um driver dinâmico de 12 milímetros, 11, não lembro especificamente o tamanho. Entretanto, é um driver dinâmico, né? Bem fino, né? Segundo o próprio marketing da CCA fala, né? CCA-KZ, que são empresas irmãs, né? E aqui dá pra ver também, ó. Dá pra ver aqui as conexões, né? Os fios que tá conectado o drive ao encaixe, né? Tipo C. E também por aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir focar direito isso. Aqui, ó. Tá vendo essa escrita aqui? Um R de right. Então, aqui é o lado, a indicação do lado. E como é algo mais transparente, prestem atenção nisso, porque quando eu recebi esse fone, eu não prestei atenção nisso. E o lado direito, né, o right, tava no left. Então eu tava escutando as músicas invertidas, sabe? Os lados estavam invertidos. Engraçado que eu só reparei numa música em específica. Tipo, eu tava escutando várias músicas e tava gostando. Mas eu só reparei depois numa música do Milton Nascimento, né? Tudo o que você podia ser. Em que começa um violão do lado direito e a voz entra do lado esquerdo. E aí tava tudo invertido. Então tipo, o lado que era o right, né? O direito, eu tava usando o fone pelo lado esquerdo, né? No lado esquerdo do ouvido, eu tava usando, na verdade, o lado direito. E no lado direito eu tava usando o lado esquerdo. Então, prestem atenção nesse detalhe aqui, nessa marcação, né? Right, o lado direito. E aqui também, ó. Aqui apareceu, mas tá batendo reflexo, né? Agora sim. O L, né? Tá vendo? Aqui, ó. Left. E do lado esquerdo. Então prestem muito bem atenção nesse detalhe. Porque assim, eu lembro que eu tenho um KZ EDX aqui. E o EDX, que eu já fiz o review aqui no canal, ele tem essas marcações. Só que esse conector, ele é preto, na cor preta. Então, tipo, é mais fácil de você ler essas indicações. E eu não prestei atenção e estava escutando música com os lados invertidos. Então, serve o alerta aí, sabe? E pois bem, agora o cabo, como vocês podem ver aqui, ó, é um cabo novo da KZ, né? KZ CCA. Um cabo que é bem difícil de embolar, sabe? Bem mais difícil de embolar. E tem também esses moldes aqui, ó. Esses moldes em silicone, né? Eu falei nos últimos reviews que isso aqui era um arame, na verdade não é.
Isso aqui é um molde em silicone que você passa em volta da orelha, né? Que nem estilo IAN, né? Monitores de palco. Então por isso que tem esse molde aqui para você passar o fone em volta da orelha, pela parte externa. E também, ó, o cabo P2, né? Normal. Translúcido também, né? Que eu geralmente não sou fã. Não sou fã de translúcido, sabe? Coisa assim translúcida, controle translúcido, transparente, enfim, não é muito minha praia, né? E aí dá pra ver que é um cabo bem melhor do que aqueles cabos antigos da KZ e CCA. Pois bem, agora, o que vem dentro da caixa? A caixa, antes de iniciar aqui, eu tenho aqui a caixa do EDX e vou mostrar aqui pra vocês. Estão vendo aqui que a caixa, essa nova caixa da KZ CCA, né? É uma caixa mais baixa. E assim, a experiência de unbox é um pouco diferente, entende? Porque esses fones da KZ e CCA, eles tinham uma caixa mais alta. Então, tipo, a caixa agora é mais baixa, né? Só que não sei como eles conseguiram inserir isso tanto de informação aqui numa caixa mais baixa, né? Então assim, é o tradicional, sabe? É o padrão, assim, da KZ, né? E aqui fala o quê? Que é um driver fino de diafragma de polímero, que tem muita extensão nos agudos, mais extensão dos agudos do que nunca, né? E se bem que é verdade, né? É um fone que tem bastante extensão nos agudos, mas falarei mais adiante a respeito dessa questão do sonora, né? Sobre o som. E fala aqui que a separação tá melhor das vozes e do instrumental da música. De fato é um ponto forte do fone, né? E aqui desse lado aqui, ó. Aí tem aqui, ó, endereço, provavelmente quem faz esse material, né, essas cases, essas caixas, na verdade. E aí tem um código de barras aqui, não sei o que, toda aquela coisa, né? E aqui não tem nada, né? Essa caixa é mais baixa e mais resumida. E aqui atrás tem dizendo, ó, sem microfone. Peguei a versão cristal, que é a versão cinza, né? Enfim. E aqui tem os dados técnicos, né? Que são 61 gramas, plug 3,5 milímetros, conector de 75 milímetros, só que aqui é o conector tipo C, que é o conector mais atual da KZ, CCA, TRN, Moondrop, eu acho que não. Essas marcas Hi-Fi, né? Enfim, é um conector muito usado por essas marcas de fone Hi-Fi. O tipo C, 75 milímetros. O alcance de frequência de 20 Hz a 40 kHz, 40 mil kHz. Apesar de que o ouvido humano só vai com certa dificuldade até 20 kHz. Então, sei lá, não é uma informação tão importante assim, né? E aqui tá falando da resistência, né? Também falado às vezes como impedância, 25 ohms, e sensibilidade de 99,8 dB por miliwatt. Ou seja, é relativamente fácil de tocar, né? Você não vai precisar de nenhum DAC ou amplificador para tocar este fone, né? Diretamente do celular você tem um volume de sobra. E assim,
Não é também, vamos dizer, a sensibilidade mais alta do mundo, né? Mas assim, tipo, em breve farei um vídeo falando desses detalhes mais técnicos. Mas assim, é um fone relativamente simples. Você não vai precisar de nenhuma amplificação extra para tocar, seja no celular ou no seu sistema aí de mesa. Então você não vai precisar de nada muito exigente para tocar com um volume satisfatório. E aqui tem as inscrições, né, do pessoal que eu acho que faz esse negócio, né? Toda aquela coisa, né? Tem aqui também a escrita em chinês, controle de qualidade, passou, enfim. Então, vamos à caixa, né? Bem, aqui já... Essa caixa também é diferente, porque lembrei agora. No início, falava que essa parte aqui falava que o fone tinha um grave bem forte. Nas primeiras unidades do CRA falava que era um fone com graves fortes. Não tinha essas 3 escritas, né? Não sei se ainda fazem com esse modelo de caixa, né? Não sei se ainda vendem, mas enfim. E também com relação ao cabo. O cabo também eles enviam aleatoriamente. E esse meu cabo é meio prateado, eu acho, né? Porque tem rosa também. Então tipo, eles não têm um padrão assim para enviar o cabo, né? Mas já adianto, é um cabo muito bom, não embola facilmente. Show de bola aí pra KZ, nota 10 pra KZ CC e CCA. Aqui. Pois bem, o fone vem nesse berço aqui, né? Esse berço de espuma, eu acho. E aqui tem a escrita, né? Falando que trazer uma experiência de áudio extraordinária, além da imaginação. Tô lendo literalmente aqui. Para todo mundo é nossa meta, é uma das nossas metas inalcançáveis, né? Também tem outra escrita na caixa, nos primeiros modelos que vinham com a caixa que falava que esse fone tinha graves fortes, né? Que fala que a intenção original da música, a intenção original de ter fones de ouvido é curtir a música, algo assim. E aí você levanta isso aqui, e aí o fone fica aqui, né? Aí você tira, você puxa aqui pra cima o fone. E aí, ó. E aqui embaixo tem o quê? Bem, isso aqui é o arame que vem... O cabo vem enrolado nesse arame. E ele vem aqui dentro, né? Ele vem enrolado no arame aqui dentro. E aqui tem os... Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês, né? Porque eu tô com uma mão aqui, então não sei se vai dar pra eu abrir e mostrar pra vocês aqui as ponteiras. Mas enfim, aqui tem ponteiras pequenas, ponteiras grandes, né? Vem com o mínimo para você ter uma experiência relativamente aceitável, né? Com o fone, né? Não tem muitos acessórios. Perdão. E aqui tem o manual. Que não parece que tá preso aqui, né? Queria até mostrar para vocês melhor. Mas aí aqui dentro vem os manuais. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Aí, ó. Vem um manual bem simples em chinês e inglês, né? Coisa básica. Não tem muito segredo não. Aí até fala aqui para fazer burn-in, né? Que é um processo que você toca um som e deixa uma espécie de vários sons tocando para, sei lá, amaciar o driver, né? Mas não é algo estritamente necessário para você
tirar o melhor proveito do fone, né? Porque eu acho que a melhor forma de fazer burn-in é você pegar o fone, conectar no celular, no computador, qualquer coisa que seja, e ir escutando música. Para mim, essa é a melhor forma de fazer burn-in. Enfim. Pois bem. Agora, com relação ao som do CCA-CRA, como eu poderia descrevê-lo? Bem, ele é um fone bastante energético, sabe? É um fone com graves bem fortes. Não são graves fortes a ponto de engolir toda a apresentação, sabe? Mas assim, ele tem graves fortes, ele tem agudos fortes. E os médios são médios que são um pouco mais para trás, não são médios sugados, né? Médios muito para trás, muito distantes. Então, tipo, apesar dele ter essa personalidade intensa, viva, energética, o CCA-CRA é um fone com uma tonalidade, um timbre, por assim dizer, bem natural, sabe? Ele é um fone que, mesmo sendo muito intenso, ele ainda assim é muito coerente na apresentação musical como um todo. Então vamos falar dos graves. Pois bem, são graves fortes, são graves que têm maior força nos subgraves. Então isso garante com que ele tenha aquele preenchimento, né? Aquele preenchimento todo para hip hop, música eletrônica, sabe? Não diria nem preenchimento, mas assim, mais punch, né? Mais porrada, sabe? Mais soco do que o preenchimento, entende? Então, tipo, é um grave que tem bastante impacto, bastante presença, sabe? Um grave assim bem autoritário, sabe? Um grave que mesmo sendo um grave bem forte, a depender da música, né? Da música assim que você coloque, de rap, de hip hop, de música eletrônica, ele não atrapalha o restante da apresentação. Então, tipo, não são graves que vão chamar a atenção exclusivamente para si. Isso eu acho um dos pontos fortes desse fone. Agora, os médio graves, que é aquele preenchimento, sabe? Aquele ronco de um baixo, de um contrabaixo, sabe? Ele tem médio graves que também são levantados, mas são um pouco mais recuados do que os subgraves. Então, a curva de graves do CRA é uma curva decrescente, que começa com muita força nos subgraves e vai decaindo até chegar nos médio graves. E assim garante com que ele tenha uma apresentação muito cheia, sabe, muito intensa, mas ao mesmo tempo não seja extremamente artificial e tenha uma tonalidade relativamente bem julgada. E assim, com o meu gosto pessoal, o CRA bateu muito bem, porque são graves muito versáteis, são graves que funcionam muito bem para esses gêneros mais modernos que eu falei, e também para gêneros mais calmos, gêneros que não precisam desse impacto todo nos graves, né? Então eu diria que o CRA é um fone com graves muito versáteis, e a CCA mandou muito bem nesse aspecto. Meus parabéns. Agora, falando dos médios. Os médios do CRA são médios assim mais para frente do que o normal na KZ, na CCA, né? É um fone que tipo não tem médios tão puxados, né? Então assim, ele é relativamente natural nessa área, né? Não é, vamos dizer, um fone extremamente artificial que tem
um sangramento dos médio graves nos médios, sabe? Porque, por exemplo, o caso EDX, o EDX tem um sangramento mais visível nessa área porque é um fone muito mais focado em médio graves do que subgraves. E como aqui o tuning, né, a afinação é mais audiófila, entre aspas, né, ele é um fone muito mais coerente, sabe? É um fone que tem energia, mas não vai chamar essa energia para si quando não for necessário, por causa dos graves. E tipo, as vozes, sabe? As vozes são muito bem detalhadas, são muito bem definidas, sabe? Tipo, eu sinto que assim, com relação a vozes, é um fone que as vozes estão um pouco mais distantes, sabe? Porque se você já tem outros fones da KZ, da CCA mais antigos, você pode acabar estranhando isso, porque o, o aumento, né, o aumento gradual lá na região dos médio agudos ele não é tão agressivo nos médio agudos como os KZs e CCA mais antigos. Então as vozes assim, ao meu ver, são vozes que não são excessivamente, não são vozes que estão excessivamente muito para frente na apresentação e nem muito para trás na apresentação. Eu sinto isso, sabe? Principalmente com vozes masculinas. Vozes masculinas, às vezes ele tem um pouco de calor nessas vozes masculinas, né? Também acho que pelo, pelo corpo, né? Pelo preenchimento que ele tem no médio graves, apesar de não ser grande coisa. E também com vozes femininas. Vozes femininas aparecem um pouco mais, sabe? Mas no geral, assim, eu vejo que nenhum nem outro disputa espaço com o restante dos instrumentos, sabe? Como instrumento de corda, como piano, sabe? Instrumentos de sopro, né? Que eu acho que aí já é mais na parte dos agudos. Então, o CRA não chama muito para si, sabe? Não isso. Os médios do CRA não tem essa disputa entre vozes e os instrumentos na música. Então, tipo, não é muito distante e não é nem muito perto da pessoa, sabe? Então, assim, não é um fone feito para quem gosta muito de vocais, quer muito, vamos dizer, uma vivacidade nas vozes, né? Uma voz assim muito envolvente, sabe? O CRA não é um fone para isso. Ele é um fone com mais energia, com mais vigor. Não é um fone muito musical. Enfim, agora com relação aos agudos, os agudos do CRA são agudos que são bastante estendidos, tem uma extensão muito boa. E assim, são agudos fortes. Mas mesmo sendo agudos fortes, o CRA ele não soa agressivo, sabe? Extremamente sibilante em nenhum momento comigo, sabe? É um fone assim que eu pego pra ouvir, mantenho o volume lá em torno dos 90% e mesmo assim eu consigo ouvir qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa com ele eu consigo escutar sem precisar baixar ou sem precisar aumentar o volume. E também é bom ele ter essa extensão nos agudos, tipo, ele tem muita extensão, sabe, na parte mais alta dos agudos. Pois assim, falam que é um fone em V. Mas eu acho que tá mais pra U do que V, fone em U, que é um fone com subgraves fortes e agudos altos muito fortes, né? Mas nem por isso ele é um fone extremamente agressivo, sabe? São agudos fortes, mas que não incomodam.
Para você talvez incomode, né? Porque como diz aquele ditado popular em inglês, sua quilometragem pode variar. Então, assim, no meu uso, o CRA não chegou a me incomodar com relação aos agudos. E tipo, se você tiver uma sensibilidade maior nessa área de agudos, agudos mais altos, ou até mesmo agudos mais baixos, se você for muito sensível a agudos, eu não recomendo esse fone. Mas caso contrário, você não tenha tanta sensibilidade assim a agudos, pode ir sem medo, porque é um fone muito, com a apresentação assim muito bem julgada, sabe? Com muito, sabe, esses agudos mais abertos, sabe? Essa sensação, ele tem essa sensação de abertura, de arejamento, né? O CRA é um fone muito bom nesse aspecto, porque tipo, as músicas sempre têm muita vida, muita energia, né? E tipo, assim, apesar dele ter esses graves fortes, né? Fazendo até um adendo aqui, apesar dele ter esses graves fortes, algumas músicas assim de rap, hip hop, eu às vezes sinto mais os agudos do que os graves. Então, tipo, ele é um fone que tem graves fortes, tem agudos fortes, mas não sei você, pode, tipo, os agudos podem aparecer mais. Então, assim, se você for um bass head, se você for um treble head, né? Uma pessoa que gosta muito de agudos levantados ou graves levantados, esse é o fone perfeito, sabe? Ideal. Ideal assim, abaixo dos R$ 100. Abaixo dos R$ 100 o CCA CRA sem comentários nessa área, sabe? Ele manda muito bem. E até pode chegar a competir com fones, sabe? Não me levem a mal. Pode até chegar a competir com fones mais caros, fones de $100, de $200, nessa questão do detalhamento, porque assim, os micro detalhes da música, você tem, sabe, uma facilidade. É muito fácil você reparar as nuances das músicas. Também por conta da tonalidade. Então assim, o detalhamento e a tonalidade do CRA são equivalentes de fones muito mais caros, mas ele é um fone barato. Então, assim, com relação aos agudos, não espere que esse elogio que eu fiz aos agudos do CRA diga que o CRA é equivalente a um fone de $100, um fone como o Dunlop Titan S, um Mondrop Aria, sei lá, Dunlop Falcon Pro, nem sei se tem Dunlop Falcon S, que são fones muito bem mais caros, muito mais caros. Mas assim, eu falei que tipo, mais na entrega dos micro detalhes, sabe? E da tonalidade. Porque sempre em fones baratos, a tonalidade sempre era muito sacrificada, sabe? E aqui não, aqui você tem uma tonalidade e um detalhamento que chega a nível desses fones mais caros. Então não espere que assim o detalhamento nos agudos chegue a nível desses fones mais caros. Mas assim, na entrega ele chega até perto, né? Só que como eu já falei, com relação aos médios, ele não é um fone muito musical e às vezes ele pode ser um pouco, vamos dizer, analítico, um pouco frio, apesar de ser um fone vivo e energético quando se trata de entregar esses detalhes. Então ele não tem tanta musicalidade. E se você procura um fone mais musical, esse eu não recomendo. Pois bem, é isso aí. É um fone que o CRA é um fone que eu recomendo bastante, né? Para mim é o melhor fone nessa faixa de preço atualmente. Claro que tem opções que assim também são muito boas, como
o Mondrop Shoe. Tem também um pouco mais acima, eu acho, o Triple In Lea. Tem também o TRN MTA1 Pro. Não sei se competiria a altura, né? Tem também os X Pro. Se você quer um fone assim mais relaxadão, sabe? Um fone mais layback, né? Um fone um pouco mais analítico. Já que o CRA é o, vamos dizer, os X Pro em esteroides. Então também tem os X Pro. Os X Pro é um fone muito... É um fone assim, mais natural, sabe? Apesar de que ambos tonalmente são muito próximos e também assim no geral, na imagem, na resolução, são bem próximos. E algumas coisas assim pequenas, eu acho que, sei lá, na espacialidade talvez os X Pro ganhem do CRA, né? Porque o CRA, o palco sonoro dele não toca muito para fora da cabeça. Não é um palco sonoro muito expansivo, mas é mais expansível do que os fones mais antigos da KZ, da CCA, como CCA CA2, o KZ-DX, sabe? É um fone muito bom. É um fone muito bom, assim, pelo que custa, né? Então, tipo, é recomendadíssimo, sabe? Um fone energético, um fone um fone bem... com bastante vivacidade, sabe? Com bastante força, com bastante impacto nos graves, com bastante extensão nos agudos, coisa que é bem surpreendente até, né? Porque esses fones mais baratos geralmente não tem essa extensão toda nos agudos, né? E no CRA ele tem uma extensão muito boa nos agudos. E mesmo assim, não é um fone agressivo, sabe? Mas como eu falei anteriormente, sua quilometragem pode variar, como diz o ditado em inglês, e o CRA pode incomodar nos agudos, no seu caso, mas no meu caso não incomodou. Então, assim, se você tiver uma sensibilidade muito forte em qualquer parte assim de agudos, eu não recomendo CRA. Te recomendo, sei lá, um Mondrop Shoe, um Mondrop Quarks, que são fones mais relaxados, menos intensos, né? É uma pegada, ou até mesmo um pouco mais disso, um pouco acima disso, como eu já falei, o Triple In Lea, é uma pegada mais analítica, mais calma, e talvez faça o seu gosto pessoal. Mas assim, pro meu gosto pessoal, o CRA se encaixa perfeitamente, sabe? Porque eu ouvi de tudo com esse fone e em nenhum momento ele soou agressivo demais, com grave demais, agudo demais, sabe? Frio demais. Então, assim, pra mim ele funcionou muito bem. Então, assim, encerrando aqui já o vídeo. Se você é eclético, se você é uma pessoa eclética e quer o melhor fone abaixo de R$100, CCA CRA. Então é isso aí. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu.